Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Jean e no vídeo de hoje quero comentar com vocês aqui a respeito de um assunto que vai servir tanto para quem está querendo entrar na EFON como para quem está aí no primeiro ano, que é sobre a escolha do curso, Náutica ou Máquinas. Esse vídeo aqui eu achei importante fazer porque, como eu disse, serve tanto para quem quer entrar, você tem que saber o que você tem, as opções que você tem para estudar lá para poder escolher se eu quero ou EFON ou não, beleza? Então eu vou falar aqui um pouco sobre os dois cursos, sobre a profissão deles, o que cada um faz, e também vou falar no final por que eu escolhi Náutica, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam o vídeo. Se você conhece alguém que vai fazer EFON, conhece alguém que está no primeiro ano, já compartilhe esse vídeo aí com ele. É claro que quem está no primeiro ano já vai ter uma noção melhor de todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? Uma pequena noção aí para fazer essa escolha, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos pro vídeo e valeu! Então vamos lá, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, Náutica, Máquinas, enfim, eu fiz um vídeo falando sobre um guia completo sobre a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e citei lá esses dois cursos, que são o curso de Náutica e o curso de Máquinas, que a gente escolhe ali para estudar durante a formação na EFON, certo? Ao final do primeiro ano básico, que é igual para todo mundo, a gente escolhe entre um desses dois cursos para estudar ali, beleza? Certo, amigos, dito isso, vamos lá, falando primeiro sobre o curso de Náutica. Esses caras aqui que levam essa estrelinha, eles começam ali como segundo oficial de Náutica, primeiro oficial de Náutica, depois ele vai para a função de imediato e, ao final, comandante. Então você vai até comandante de embarcações. Jean, como é que funciona o curso lá? O que a gente estuda? Cara, para ser bem sincero, é uma formação muito abrangente. A gente tem aulas de economia, administração, muitas aulas de navegação, que são vários tipos, né? Navegação estimada, que você vai usar referências em terra para se localizar, para poder guiar o navio ali. A gente tem navegação eletrônica, que é utilizando equipamentos, é algo mais moderno. A gente tem navegação astronômica, que você consegue obter sua posição pelos astros, né, pelas estrelas. Enfim, então é uma formação bem completa. A gente tem aula de telecomunicações também. Você aprende um monte de coisa. E não à toa, né, que os dois cursos saem com a formação bacharel em administração também. Então, a princípio, a formação, as aulas dos dois são, como eu disse, bem abrangentes. Só que em náutica, a galera que faz náutica são os pilotos do navio. Essa é a galera que vai pilotar o navio ali até chegar a comandante. Já o que um piloto faz? Cara, ele é responsável pela navegação. Não só isso, mas também pela navegação. O que é essa navegação? Eu diria que essa navegação hoje em dia está muito mais no sentido de monitorar o navio para saber se tudo está ocorrendo bem com ela. Como assim? O que eu quero dizer é que você não vai ficar ali guiando o navio ali para um lado, para o outro, mantendo a direção dele. Não. Hoje em dia a gente já tem equipamentos piloto automático, tudo, que fazem isso de maneira mais fácil, de maneira mais autônoma. Então, a sua função como oficial de náutica, né, durante no passadiço é a cabine, como é o cockpit do navio, digamos assim, onde você tem todas essas funções ali de controle da navegação. Você vai fazer monitorar, saber se o piloto automático está realmente respondendo na rota desejada, saber se o navio está progredindo de maneira correta, se não tem nenhum problema ali com a máquina, se não está perdendo desempenho, ficar de olho ali no radar para ver se não tem nenhum obstáculo à frente, nenhuma embarcação ali que passou despercebido, tudo. Então é mais nesse sentido de monitorar o navio, monitorar a navegação para saber se ela está ocorrendo de maneira segura. Certo? Como eu disse para vocês, isso é uma das funções do pessoal de náutica. Então, eles vão ser responsáveis pela navegação? Sim, também. Mas eles também são responsáveis por toda a parte administrativa do navio. O que é essa parte administrativa, Jean? Cara, quando o navio chega no porto, ele tem ali a função, né, da documentação no porto, de toda a legislação para saber se está correta, a parte de pessoas também a bordo, quem entra, quem sai, se todo mundo está com a sua documentação, vacinação em dia, a parte de carga e descarga do navio, que por exemplo, dependendo do tipo de carga, existe uma legislação específica para aquela carga que ele deve seguir,
Então é o encarregado, é um pessoal de náutica que é responsável por essa parte. Ele é responsável também por toda a parte de salvatagem e segurança pessoal do navio. O que é isso, Jean? A parte de colete salva-vidas, botes infláveis, baleeiras, saber se tudo isso está ocorrendo de maneira, se tudo isso está funcionando de maneira adequada, para que o navio não tenha problema nenhum caso seja preciso utilizar alguma dessas ferramentas. A gente espera que nunca seja, mas se for preciso, elas têm que estar funcionando e é responsabilidade do pessoal de náutica fazer isso. Certo, falando agora aqui do pessoal de máquinas, esses caras são brabos, manjam muito e também têm uma formação muito ampla, eu digo assim. No curso deles, o que eles estudam? Cara, os caras estudam a parte de desenho técnico para fabricar as peças, algumas peças realmente são fabricadas a bordo. Eles estudam a parte de elétrica, de eletrônica também, a parte de automação, a parte de refrigeração e sem contar, claro, a parte ali de motores, né? Tanto motores elétricos quanto motores a combustão. Existem muitos navios hoje que funcionam com um sistema ali que a gente chama de diesel elétrico, então o pessoal também estuda tudo isso para, enfim, saber trabalhar e cuidar, fazer alguma coisa se esses navios precisarem, se der alguma pane ali. Então, como eu disse, é uma formação muito ampla e eu, em resumo, diria que a formação deles é o seguinte: eles passam ali por várias áreas da engenharia, só que, ao contrário da engenharia, eles colocam muito mais a mão na massa. Então, eles realmente fazem o que deve ser feito. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já fiz engenharia. Então, a parte ali da engenharia ela fica mais restrita, mais presa ao campo teórico, a uma noção das coisas, enquanto que máquinas não. Máquinas, eles têm o conhecimento teórico da coisa, mas eles também têm o conhecimento prático de ir lá, arregaçar as mangas e fazer, conseguir reparar as coisas para que funcionem. Certo? E falando da profissão desses caras, eles têm a função deles ali como a nossa, do pessoal de náutica, que é a parte de monitorar os equipamentos. Como assim? De novo essa palavra? Sim, eles têm automação também na área deles. E qual é a área que eles estão ali ocupados, né? Tanto a parte dos motores a combustão, motor de combustão principal do navio, motor de combustão auxiliar, que são geradores elétricos, toda a parte hidráulica, né, do navio, de encanamento, tubulação, toda a parte de refrigeração de bordo, seja tanto dos ar-condicionados quanto, por exemplo, dos tanques refrigerados, que às vezes são para alimentos, enfim. Então eles são responsáveis por deixar tudo isso safo, tudo isso funcionando ali de maneira adequada. E, além de todas essas funções, como eu disse, eles fazem aquela inspeção ali diária ali, nos equipamentos, saber se a temperatura do óleo está ok, saber se a temperatura da água também está legal, se está tudo funcionando de maneira adequada. E esses caras, geralmente, a gente ali tem o passadiço, né, lá em náutica, que, como eu falei para vocês, é a cabine de comando, é o cockpit do navio. Esses caras, eles têm uma salinha que chama CCM, que é a Casa de Controle de Máquinas, que é onde eles geralmente ficam ali. Ela é refrigerada, é mais confortável, tudo, e lá tem diversos sensores que, se der algum problema, qualquer coisa, os sensores vão avisar e aí o pessoal vai lá e tenta fazer o reparo que for necessário. Certo, Jean, você falou aí dos dois cursos, náutica, máquinas, achei muito bacana. Por que você escolheu náutica e não máquinas? Então vamos lá. Bem, apesar de eu já ter feito engenharia mecânica, de eu gostar muito dessa parte de máquinas, de motores, enfim, de mecânica, eu acabei optando por náutica. 3 fatores, digamos assim. O primeiro deles é me aperfeiçoar nesse conhecimento mais administrativo, no conhecimento de gerenciamento de pessoas e recursos, que a parte de náutica foca mais. Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar bem cedo com meu pai numa pizzaria, uma pizzaria que meu pai construiu na época, e eu já, desde garoto ali, com 17 para 18 anos, já trabalhava com ele, e era algo que eu vi realmente necessidade de aprender e de colocar em prática. Então eu pensei, bem, fazendo náutica, isso daí é algo que eu posso utilizar, que eu posso colocar em prática nos negócios, por exemplo, com meu pai. Bem, o segundo motivo de eu ter escolhido náutica foi a questão de eu só iria encontrar aquele conhecimento ali. Como assim? Eu duvido você ir aí buscar agora um curso de navegação astronômica online.
cara, pode até ter, mas é um negócio muito que você vai aprender assim e talvez nem acabe nem usando, porque não tem como colocar em prática tanto. Então, tinham conhecimentos ali em náutica que eu sabia que eu só ia aprender fazendo o curso, que em máquinas eu já tinha. Por exemplo, eu conseguia conversar com os amigos, sabia, entendia das aulas, um pouco ali da parte mecânica, por experiência própria. Como assim? Meu pai sempre gostou dessa parte, sempre influenciou tanto eu quanto meu irmão a isso. Então, pô, a gente teve automodelo, aqueles carrinhos de controle remoto a combustão, mini bug, patinete motorizado, aqueles walk machine, sabe? Então, isso daí foi algo que eu fui aprendendo por experiência própria mesmo e vi que muitas das coisas de máquinas que aconteciam eu conseguia entender. Claro que não tão aprofundado quanto o pessoal que estuda isso realmente, mas eu conseguia acompanhar, eu conseguia ver ali, ter um conhecimento, ter uma noção e não ficar pescando, boiando. Então eu vi assim, pô, é algo que eu gosto? Mas que eu posso realmente aprender ali, sendo curioso, como já aprendi um pouco até então. Bem, o terceiro motivo de eu ter escolhido náutica é a questão da profissão em si. Eu acho que a profissão em si ela é menos desgastante, ela é menos perigosa, digamos assim. Em máquinas você está ali exposto a calor, né, de certa forma, é um ambiente mais hostil, digamos assim. Claro, pessoal, isso é uma opinião pessoal, mas todas as coisas a bordo são feitas com muita segurança. A segurança é a prioridade dentro de um navio. Isso não tem nem dúvida, mas como eu disse, é um ambiente que eu considero mais hostil. A máquina ali que a longo prazo isso eu considero que seja um fator meio complicado, né? E além do mais do que, eu tenho hobbies como, por exemplo, eu gosto muito de correr de kart. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, uma volta lá no kartódromo, e eu fiquei pensando assim, uma das coisas que eu pensava era, caramba, será que se eu for trabalhar com isso, eu vou querer ter como hobby ainda, ter como lazer, tá no meio disso de carrinhos, motores, enfim, configurando as coisas? E eu ficava preocupado, cara, eu gosto muito disso, eu quero manter como um hobby, e aí eu decidi ficar mesmo com o meu hobby, continuar e fazer náutica, beleza? Mas isso, pessoal, como eu disse, é uma opinião pessoal, você tem que ver qual curso você se identifica mais, qual que você gosta mais, das matérias que você vai estudar, para poder fazer uma escolha legal. Eu tenho certeza que se eu fizesse qualquer um dos dois cursos eu seria muito, muito feliz, porque como eu disse para vocês, é uma parte que eu gosto também, só que eu acabei escolhendo náutica por esses motivos. Mas eu não gosto de dizer, náutica é melhor, máquinas é pior por conta disso. Não. O que importa é a sua escolha do que você vai se sentir feliz ali para fazer, tá? De nada adianta fazer isso aqui porque disseram que é melhor, mas não gosto, não me sinto feliz, então não adianta. Então, faça uma escolha com sabedoria, não se preocupe se você ainda não entrou na EFON, você vai ter um ano aí de aulas, conversa com o pessoal, com os professores, com todo mundo lá na escola para poder te auxiliar nessa escolha aí, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que está aí no primeiro ano da EFON ou que quer fazer EFON, quer entrar, não conhece sobre a profissão, compartilha esse vídeo aqui com eles. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, até a próxima.